Se você está tentando engravidar, provavelmente já escutou alguém indicando algum suplemento para te ajudar na fertilidade. Seja um parente, um vídeo no Instagram, no TikTok, mas você provavelmente já escutou que alguma coisa faz bem, uma coisa faz mal. Mas será que é assim mesmo? Quais são as evidências científicas que a gente tem hoje sobre esses suplementos? E é isso o vídeo de hoje. Eu vou te contar quais são os suplementos que vai te ajudar no seu processo de fertilidade e, claro, baseado no que a ciência diz pra gente. Oi, eu sou a Fernanda, sou nutricionista materno-infantil, trabalho com pessoas desde a fertilidade até a primeira infância e os vídeos nesse canal são baseados 100% em evidências científicas sobre esse assunto. O que a ciência diz pra gente. O primeiro suplemento que eu quero falar pra vocês, e se você me assiste, se você me acompanha aqui nesse canal, provavelmente você já viu falando dele em outros vídeos, é o ácido fólico metilfolato. Ele não é um suplemento exatamente para a fertilidade, mas ele é um suplemento indispensável, na minha opinião, o mais importante na pré-concepção. E aqui eu preciso ser muito clara e precisa na minha fala com vocês. O ácido fólico metilfolato, ele não necessariamente vai aumentar a sua chance de engravidar. Ele não é um suplemento feito para a fertilidade, mas ele vai criar ali um ambiente mais seguro pré-gestacional e reduzir os riscos de defeitos do tubo neural. E se você não está situada muito com esses termos, se você não conhece muito bem a ação do ácido fólico, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Vou deixar passando aqui para vocês. E assim que vocês terminarem esse vídeo, dá um pulinho lá para assistirem, tá bom? O ácido fólico ele vai criar um ambiente mais seguro quando a gente está falando de pré-gestação. E por isso a sociedade científica aconselha a gente a consumir, fazer o uso desse suplemento no mínimo de 3 meses antes de engravidar. Então, apesar de ele não ser considerado necessariamente um suplemento para fertilidade, ele é muito importante nesse processo de gravidez. Porque quando a gente está falando de fertilidade, a gente não pode pensar só em aumentar as chances de engravidar, mas aumentar as chances de engravidar com qualidade para a mãe e para o feto. E por isso o ácido fólico é tão importante e eu sempre vou defender ele. Não existe contraindicações de você usar esse ácido fólico por mais de 3 meses. Por isso que é importante uma consulta individual com seu médico e nutricionista, para ter o alinhamento de quanto tempo antes da gestação de fato acontecer, você vai fazer as suplementações. Eu, por exemplo, não levo esses 3 meses como regra para passar esse suplemento para a gestante que eu estou cuidando. Eu avalio o caso e avalio a necessidade de suplementar e por quanto tempo. Conheço também profissionais que trabalham com essa fase de pré-gestação durante 2 anos. É muito individual, de profissional para profissional e de pessoa para pessoa. Depende do tempo que você vai precisar, dos seus exames, do seu estilo de vida, de tudo que vai precisar ser modificado ali para você ter uma gestação mais segura. Se você quer saber mais sobre isso, todos os meus contatos estão aqui na descrição. Você pode me mandar uma mensagem para a gente conversar melhor, marcar uma consulta, o que for melhor para você. Vai ser uma honra cuidar de você e da sua família nesse período tão importante da sua vida. E agora vamos falar de um suplemento que ganhou muita visibilidade nos últimos anos, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela participa da produção de energia dentro da mitocôndria. Isso é muito importante porque o óvulo, ele é uma célula que depende muito de energia. E uma teoria muito estudada que se linka perfeitamente com esse suplemento é que o estresse oxidativo e as alterações mitocondriais, elas podem comprometer ali a qualidade do ovário, principalmente quando a gente está falando de uma idade reprodutiva mais avançada. A coenzima Q10, ela não é uma cápsula mágica para engravidar ou para fertilidade, mas ela pode ser estratégica em alguns casos, como é o caso da SOP, né? A gente tem alguns estudos associando o uso de coenzima Q10 com uma melhora no quadro. Mais uma ressalva que agora a gente não fala mais SOP, né? Mudou. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando tudo o que mudou e quais foram as novas descobertas para mudar o nome da SOP, agora se chama SOMP. E aproveitando o gancho, eu queria responder uma pergunta que foi feita lá no meu Instagram que eu achei muito interessante, que é se grávidas podem fazer o uso da coenzima Q10. E a resposta é: poder
Pode, mas é realmente necessário? Realmente precisa disso? A coenzima Q10, a gente vai achar ela ali nos alimentos do dia a dia, principalmente no consumo de carne de origem animal. Mas ela é uma facilitadora de um processo dentro de outros processos. Então, quando a gestante faz uso da coenzima Q10 isolada, sem procurar outros agentes, como atividade física, ou é uma gestante que tem uma deficiência de alguns nutrientes, como zinco, selênio, vitaminas do complexo B, é uma gestante que não faz atividade física, só com a enzima Q10 ela não vai te trazer esse resultado necessário para essa fase da gestação. É importante a gente falar disso porque não é uma suplementação barata. Então, não adianta você achar que vai pagar um valor a mais nesse suplemento e que ele já resolveu todos os seus problemas, porque não é assim. Precisa ser investigado, né? Quais são as suas deficiências e precisa ser também associado a outros nutrientes e a outras práticas, né? Como uma melhora de atividade física, uma melhora na alimentação. Eu sempre bato nessa tecla aqui com vocês que a suplementação como um todo ela é uma facilitadora de todo o processo. Ela não faz um milagre. Não adianta você ter uma alimentação pobre em micronutrientes, em verduras, legumes e frutas e suplementar achando que aquilo ali já cobre a falta que você tem ali no seu prato. E não é assim. São facilitadores do processo, mas o pilar sempre vai ser alimentação e atividade física. Por isso é muito importante procurar o seu nutricionista para ele avaliar ali, através de exames laboratoriais, qual a necessidade dos suplementos que você tem que tomar, seja coenzima Q10, seja qualquer outro, tá? Agora a gente vai falar de um nutriente que muitos brasileiros têm deficiência, que é a vitamina D. Nos últimos anos, a vitamina D ela ganhou mais visibilidade quando a gente está falando de fertilidade, principalmente em mulheres com SOMP. Lembrando que não é mais SOP, é SOMP, Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. E para a gente falar da vitamina D, eu trouxe um estudo aqui que foi feito em 2020, observando a melhora significativa na taxa de ovulação em mulheres com SOMP e excesso de peso quando a vitamina D e cálcio foram associados ao citrato de clomifeno. E a vitamina D, a gente tem um alerta para falar sobre ela, porque ela ficou muito acessível, né? Qualquer pessoa pode ir ali na farmácia, comprar e se automedicar por conta própria, quando não é assim que funciona. Pelo contrário do que se pensa, né? O meu método de trabalho eu busco individualizar o máximo possível a vitamina D. Os benefícios, ele vem do individual e não de tomar ali ela sem um padrão, sem um critério. E é por isso que o exame laboratorial ele é tão importante durante esse processo. E não só falar para você sair desse vídeo aqui, ir lá na farmácia e comprar uma cartela de vitamina D. É muito importante saber as doses necessárias, o tempo necessário, né? Qual é a estratégia que a gente vai usar. Quando a gente está falando de gestantes, na pré-concepção, eu gosto muito de usar um marcador de 60 para a vitamina D. Então, a gente trabalha em cima desse número, procurando esse número para começar as tentativas. Lógico que totalmente individualizado, em cada caso é um caso, mas falando aqui de uma forma muito simplista, é um número que na maioria das vezes eu busco. Isso não significa que seja o seu caso, não significa que você deve focar na vitamina D e chegar nesse número e achar que é só isso e acabou. Não, porque tem diversos outros marcadores, né? Um pode estar influenciando o outro e o uso indiscriminado desse suplemento pode ser prejudicial sim para a sua saúde. É importante o monitoramento do nutricionista. Agora, vamos falar do ômega 3. O ômega 3 ele é muito falado quando a gente fala de fertilidade, mas nesse vídeo eu quero ter um pouco mais de responsabilidade com vocês sobre isso. As revisões de suplementação que a gente tem hoje apontam o ômega 3 como um dos nutrientes mais importantes nesse processo reprodutivo, principalmente pelo fato dele ser anti-inflamatório e metabólico. Mas cientificamente eu não consigo enxergar uma evidência forte o bastante que fale assim, é só tomar o ômega 3 que vai engravidar. Assim como nenhum outro suplemento, né?
eu olho para tudo isso, olho para esse mundo e me enxergo como peças de um quebra-cabeça. Cada peça ali é muito importante para a gente chegar no resultado final. Sem essa peça vai estar incompleto. Mas essa peça em específico não significa que é a única que vai fazer o quebra-cabeça se montar por inteiro. Então esse é o meu raciocínio sobre suplementação. Uma depende da outra, um marcador depende do outro, um caso depende do outro, é muito individual. Mas a gente não pode ignorar o fato de que esses suplementos são sim auxiliadores muito importantes nesse processo, inclusive o ômega 3. Tem vídeo aqui no canal falando da importância do que ele faz no seu corpo, que não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é eu apresentar para vocês esses suplementos e o que a ciência traz sobre eles. Mas se você tem curiosidade de saber o efeito deles no seu corpo, quando você consome, o que ele está promovendo, tem vídeo aqui que eu vou deixar passando. A literatura, inclusive, sugere pra gente, né, o benefício potencial do ômega 3 relacionado à inflamação, qualidade ovulatória, fertilidade masculina e desenvolvimento embrionário precoce. Todas essas evidências ainda são heterogêneas. Eu não venderia o ômega 3 como uma cápsula que você vai tomar e vai engravidar. Vou deixar um estudo aqui que vale muito a pena a leitura para vocês, casal, sobre a fertilidade feminina e a fertilidade masculina, e ele cita também a importância do ômega 3. O ômega 3 ele pode ser um ótimo coadjuvante quando a gente está pensando em tratar um paciente inflamado, em saúde metabólica, e consequentemente, quando a gente trata isso, a gente favorece a fertilidade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não existe nada mágico que vai te falar, ó, tomando isso aqui hoje você fica fértil. Mas existem coisas que, quando você trata, favorece a fertilidade. Um exemplo que eu posso dar para vocês é esse tal bebê Mounjaro, que tem aparecido muito nas redes sociais, falando que o Mounjaro, né, que é um inibidor de GLP-1, vai fazer você engravidar e tal, ele vai te tornar mais fértil. Quando, na verdade, não é assim. Uma das coisas que o Mounjaro trata é a resistência à insulina. Uma vez tratada, o corpo da mulher, a saúde da mulher, ela fica mais apta a ter mais fertilidade. Então, não necessariamente o Mounjaro te torna mais fértil. Ele trata uma condição que, quando melhorada, te torna mais fértil. Entendeu? É um caminho, um trabalho de formiguinha. O Mounjaro foi só um exemplo, tá, gente? Se você tem algum problema de fertilidade, não significa que você vai lá tomar Mounjaro e vai melhorar o seu quadro de resistência à insulina. E é isso. Não. É outra estratégia, a gente tá falando de outro perfil, de outra coisa que não deve ser considerado. Nesse caso, ele não é um medicamento feito para fertilidade, pelo contrário. Ele é um medicamento que trata diabetes, né? E atua ali como um coadjuvante do emagrecimento, por isso ficou muito hypado. Mas o uso, ele deve ser individualizado e feito com um profissional de saúde adequado para isso. É muito perigoso essas automedicações sem supervisões médicas. E aproveitando esse gancho, eu queria muito conversar com vocês sobre a venda desses kits fertilidade que eu vejo direto por aí. A indústria da fertilidade ela é uma indústria gigantesca, principalmente quando a gente fala da indústria farmacêutica. Eles vendem diversas cápsulas e suplementos milagrosos para a fertilidade. E eu queria muito alertar vocês que isso não funciona e mostrar para vocês para que vocês não joguem o dinheiro de vocês no lixo. É muito mais benéfico você pegar o seu dinheiro, pagar uma consulta com um profissional da área para ele te orientar e te mostrar o que é necessário nesse processo do que ir lá na farmácia, pesquisar no TikTok um vídeo, achando alguém falando, eu tomei esse suplemento aqui, eu tomei esse remédio e engravidei depois de 2 meses. Não acreditem nessas falsas propagandas. Os próprios artigos científicos mostram que a gente tem uma limitação metodológica muito grande. São grupos muito pequenos de mulheres que são usadas ali, alguns determinados suplementos, e às vezes são doses muito iguais, né? O que não pode acontecer, porque cada mulher, dependendo ali do exame laboratorial, vai precisar de uma dose diferente, uma estratégia diferente, e no seu caso,
não é igual, né? Você vai precisar também de um atendimento individualizado, de um estudo sobre a sua realidade, os seus exames. Recapitulando aqui para vocês e fechando esse bloco, suplemento não significa mais fertilidade. Ele é um facilitador, um coadjuvante da vida que você leva. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer gravar aqui pra vocês, falar de um assunto que eu tanto amo. Só queria agradecer mesmo pela companhia, pedir para você deixar o seu like. Se você não for inscrito, te pedir para se inscrever no canal. Se você for inscrito, para ativar o sininho de notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo. E sinaliza para o YouTube que você gosta dos meus conteúdos, eles vão chegar de forma mais fácil para você. Muito obrigada mesmo, um beijo e até o próximo vídeo.